Boa noite, pessoal. Salve, salve, gente. Sou o Gil, fundador da Olimpíada Brasileira de Investimentos, né, que vai ter a primeira edição agora, né, em maio desse ano, e vão ser duas categorias, tá? A categoria do ensino médio e uma categoria livre, que é para todos aqueles que desejam participar e já concluíram o ensino médio e que também queiram aprender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre finanças e investimentos. E hoje, velho, a nossa live é especialíssima com ele, o brabo da Suno, o mago dos investimentos internacionais, poxa, que pô, é digo, já de antemão, cara, sou fãzão aí do teu trabalho, né, acompanho você aí já há um tempo, né. Pô, muito obrigado, Alberto Amparo, tá aqui. Valeu por ter aceitado fazer essa live com a gente. Isso, obrigado pelas palavras. Eu basicamente trabalho estudando, né? Acho que é uma dádiva. Meu trabalho da Suno basicamente é estudar, aprender sobre investimento e condensar meus aprendizados, né, e compartilhar para as pessoas. Então, assim, acho que o processo de você ler alguma coisa e escrever sobre ela, ele fixa ainda de uma maneira mais poderosa na sua cabeça, né? Então, acho que eu sou bastante afortunada de poder, né, fazer isso. Eu fico feliz de ouvir suas palavras se você gosta aí das coisas que eu acabo compartilhando. Poxa, maravilha, cara. Beato, deixa eu perguntar aqui algumas coisas pra você, cara. Porque, assim, você parece tão novinho, né? Assim, você tem uma cara de aluno meu, assim, tipo... mas é um gigante, assim, como analista. E parece que já acumula, assim, tipo, muitíssima experiência, né? Cara, fala aí de onde você é, poxa, como você começou a se interessar por finanças, como é que foi essa tua trajetória até você chegar aí a ser um analista, né? Assim, desde jovem eu tenho, assim, na adolescência eu tenho interesse por mercado financeiro, empresas em geral, eu sempre fui curioso com o modelo de negócio. Meu pai, ele tem uma empresa de consultoria também, fomentava alguns tipos de pensamentos, mas eu não tinha muito contato com investimentos em si, né? Era mais uma ideia, assim, gostava de negociar coisa, né? Já ganhei muito dinheiro jogando jogo online, por exemplo, na infância. Eu acabava nem jogando muito jogo, eu ficava mais vendendo e comprando item, assim, que eu conhecia, fazer essa grana aí. Comprei meu PlayStation 3 quando eu tinha 13 anos, com o dinheiro que eu ganhei jogando um jogo virtual. Enfim, né? Mas era mais um passatempo, uma coisa que eu gostava lá no fundo. Aí quando eu fui fazer faculdade, eu sou de Jundiaí, eu fui fazer faculdade na UFSCar, né, a Federal de São Carlos, eu cursei engenharia de produção. E na faculdade, bem no começo, eu fui morar com um outro amigo, um amigo que ele fez colégio militar, né? O pai dele, ele faleceu quando ele era jovem, né? E ele tinha uma herança gigante, né? Para, assim, tão novo, já tinha essa responsabilidade. E ele no colégio militar, ele aprendeu sobre o Warren Buffett, né? Ele leu bastante sobre finanças, né? E quando eu fui morar com ele, ele me deu um livro do Buffett, né? Falou, lê aí, não sei o que, a gente conversou, né? Eu tinha esse interesse. E quando eu li aquele livro, eu me encontrei, né? Porque aquilo lá casava bastante com algumas visões que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha, mas, por exemplo, na faculdade, você aprende pelo método acadêmico, da falar sobre investimentos, como se fosse uma ciência exata, né? Partindo, assim, a maior parte das coisas que você aprende parte da premissa do mercado eficiente, né? Que as pessoas são racionais, todas as informações são públicas, e por conta desse motivo, né, o preço correto está cotado para cada ação a todo momento, né? E quando você vê o Warren Buffett falando, ele fala, cara, as pessoas não são racionais, né? A gente tem lapsos de racionalidade, e as pessoas elas estão comprando e vendendo ações por 1001 motivos, né? E se você olha para a essência dos investimentos, o que é investir? É você abrir mão do dinheiro hoje para coletar mais no futuro, né? Então, quando você compra uma ação, você está abrindo mão do dinheiro hoje para coletar mais dinheiro no futuro, não é simplesmente por causa de uma cotação que vai subir magicamente, né? Você vai coletar mais dinheiro no futuro pelos fluxos de dinheiro que essa empresa vai gerar para você como um sócio, né? E não tem nada a ver, não tem covariância, não tem fronteira eficiente, né? Você tem que pensar. O Buffett diz que o trabalho de um investidor é entender o mundo real, né? E se você pensa como um empreendedor, por exemplo, né, o dono de um restaurante, o dono de um mercadinho, o dono de uma empresa de locação de carro, de esquina, né? Essa pessoa, ela não tem uma cotação, um placar variando em cima do negócio dele diariamente, né? Que essa cotação mostrando quantas pessoas estão dispostas a pagar pelo negócio dele, né? Então ele não se sente 5% mais rico ou 5% mais pobre de hoje para amanhã se a bolsa cai ou sobe 5%, né? Ele está olhando só para a essência, né? Se a capacidade do negócio de gerar dinheiro é basicamente a mesma de hoje para amanhã, o cara ele não se sente mais rico ou mais pobre, né? Ele se sente mais rico ou pobre quando ele vê que
a capacidade desse restaurante dele de gerar dinheiro no longo prazo se denigriu, né? Você vai ver a visão acadêmica, eles pegam, por exemplo, volatilidade como risco, né? Só porque volatilidade é quantificável, né? As fórmulas são lindas, né? Você tem que ter um input para colocar lá, né? Só que isso não funciona no mundo real. Qual que é o risco para um restaurante se ele não é cotado na bolsa? O risco é abrir um competidor na sua frente, o risco é as pessoas deixarem de ir nesse seu restaurante, o risco é de ter uma barata na sua comida, né? São coisas qualitativas, né? Investimento é algo qualitativo, as empresas são feitas por pessoas, os consumidores são pessoas, os fornecedores são pessoas, e basicamente um investidor de valor, né? Ele é um investidor racional, ele arbitra o tempo, né? Ele arbitra essa impaciência das pessoas, né, e essa falta de entendimento do mundo real comprando um ativo, né? A maior parte das pessoas trata o ativo como se fosse uma figurinha colecionável que varia de preço, né? E o investidor racional ele só está olhando para o mundo real como um empreendedor e tentando comprar uma empresa por muito menos do que ela vale. Então, o que aconteceu, né? Voltando para a história. Eu aprendi sobre investimento, né, depois desse livro na faculdade, que meu amigo me apresentou, e eu me encontrei, né? Parece assim, quando você descobre o Velho Investing, parece que você, o Buffett mesmo fala, parece que você ficou sabendo de um segredo, né? De uma coisa assim que não é amplamente falada, né? Mas é tão simples, só que ela vai contra algumas características evolutivas naturais do ser humano, né? E eu acabei estudando mais sobre investimento na faculdade do que sobre engenharia e produção per se, né? E acabando no final da faculdade, né, lá em 2017, mais ou menos, eu via que no Brasil não tinha conteúdo sobre investimento em valor, né? Assim, as pessoas aqui não costumavam falar a língua dos caras lá de fora, né, desses gigantes dos investimentos. Daí eu descobri a Suno, né? O Thiago apareceu lá, eu comecei a ver vídeo dele, e ele falava exatamente essa língua. E eu já sabia que eu queria ser investidor pro resto da minha vida, né? Eu já tinha lido vários livros, né? Entendido que se eu fizesse simplesmente o simples, o sucesso ia chegar por causa dos juros compostos. E aí eu pensei assim, caramba, né? Eu já vou fazer isso daí pro resto da minha vida, né? Vou tentar trabalhar na Suno, né? Que nada melhor do que matar dois coelhos com uma cajadada só, né? E aí eu consegui, eu fui fazer uma entrevista lá, falei com o Thiago, ele mandou escrever um texto, ele falou, 24 horas, escreve um texto sobre um cara chamado Irving Kahn, né? Eu nem sabia quem que era esse tal desse Irving Kahn, aí eu fui descobrir um investidor que conheceu o Benjamin Graham da época, né? Ele viveu 109 anos, né? Eu escrevi um texto sobre ele, e aí o Thiago gostou, no dia seguinte eu já comecei a trabalhar, e basicamente gosto muito do que eu faço, né? Como eu falei, eu basicamente sou pago para estudar e condensar meus aprendizados em forma de texto, né, coisas que consegui ensinar as outras pessoas, né, relatórios e tudo mais. E é isso, eu acho que tem uma frase do Charlie Munger que eu gosto muito, né, que ele fala assim, se você todo dia dormir um pouquinho mais sábio do que quando você acordou, você viver o tempo suficiente, a sua hora vai chegar, né, por causa dos juros compostos do conhecimento. Então, eu estou tentando seguir essa regra. Maneiro. Pô, maneiro, muito legal. E, cara, assim, eu como matemática, você estava falando aí dessa avaliação qualitativa, eu assim, tipo, sou mais próximo ali da matemática, tenho uma fluência melhor, e acabo gostando um pouco dessa abordagem quantitativa também, né? E o que você acha dessas abordagens quantitativas? Porque elas meio que ficam alheias à emoção, né? Mas assim, tipo, é claro, né? O ato de investir, ele é isso que você falou, né? Assim, tipo, as empresas são administradas por pessoas que têm clientes como pessoas e por aí vai. Mas sobre a estratégia quantitativa, assim, você conhece alguma coisa? Você já leu? Você gosta, curte? Eu conheço algumas estratégias quantitativas. A Magic Formula, por exemplo, do Joel Greenblatt, é bem famosa, né? Ela é bem simples. Ele simplesmente pega dois indicadores, um para mostrar quão boa a empresa e um para mostrar quão barata está a empresa, né? Que seria o ROIC, né? Só que é um ROIC não igual ao acadêmico que o Joel Greenblatt usa, ele usa um ROIC que é
o lucro operacional é dividido pelo capital investido, que seria imobilizado mais capital de giro, né? Então, isso aí é quão rentável a empresa é com relação ao quanto de capital é necessário empregado nesse negócio para gerar esse lucro. Né? E ele também usa o EV/EBIT, quer dizer, na verdade, o EBIT/EV, né, que é o inverso, que seria o Earnings Yield, que é quanto você está sendo remunerado perante o lucro operacional com relação a quanto está pagando, que é o valor de mercado da empresa mais a dívida. E só com esses dois, né, indicadores, ele percebe que a Magic Formula ela bate o mercado se você colocar ela para funcionar durante um grande período de tempo. Né? Mas, enfim, você consegue até ter... Eu acho que as estratégias simples, quantitativas, elas são... Elas servem como um indicador, né? Mas eu acho que elas sempre vão ter uma desvantagem perante o investidor que entende que menos é mais e está tentando olhar para o mundo real com muita paciência. Né? Por exemplo, se você olha o Long Term Capital Management, né, que era um fundo que tinha vários vencedores de Nobel, né, o cara mais burro lá tinha 160 de QI, né, os caras eles conseguiam calcular qualquer coisa, menos o limite da inteligência deles. Né, e eles quebraram, né, perderam bilhões de dólares, né, e eram gênios. Né, e acho que melhor que esses caras ninguém fazia modelo quantitativo. Né, então acho que assim, a desvantagem... O investidor que tem extrema paciência, ele sempre e entende a essência do investimento, ele tem uma vantagem eterna, né? Porque ele consegue entender como funciona o ser humano e ele consegue dizer não para um monte de coisa. Né? O Buffett, ele mesmo diz de uma estratégia de investimento, né, que chama do Science of Hitting, né, com base num cara do beisebol, um cara que quebrou recorde de home run, assim, de distância animal. E ele tinha uma técnica, ele dividia o quadrado onde vinham as bolinhas do beisebol em 77 quadradinhos e ele só rebatia se vinha nos 3 quadradinhos melhores dele. Né? Você sabe que se viesse um desses 3 era home run. E qualquer outro ele deixava a bola passar. Né? E o Buffett fala que a estratégia de investimento dele é muito semelhante. Né? Ele não... Só que ele tem até uma vantagem perante o beisebol, porque no beisebol você deixa passar, acho que 3 vezes, você toma strikeout, né? Você sai. Enquanto no mundo dos investimentos, todos os dias, o mercado joga milhares de bolas para você. E você não precisa rebater nenhuma. Só olha e fica entretido. Né? Mas em algum momento, vai vir aquela bola em câmera lenta, no seu sweet spot, né? Que é aquela bola que você não tem chance de perder dinheiro com o investimento, você está pagando tão barato, e aí você arrebenta essa bolinha. Né? E esse tipo de estratégia de investimento parte muito do conceito de que menos é mais. Né? E assim, o Munger ele tem uma excelente frase que ele fala assim, que o objetivo nos investimentos, até a gente fala de diversificação depois, mas ele fala que o objetivo dos investimentos é você encontrar oportunidades em que é seguro você não diversificar. Pensa como um empreendedor. Né? O empreendedor ele não tem opinião sobre todas as empresas, ele não sai comprando 20 empresas por ano. Né? Às vezes surge uma grande oportunidade quando, sei lá, um competidor está passando por dificuldade, ele compra uma empresa. Né? E no mercado de ações, as pessoas não estão olhando para a empresa em si. Então, às vezes, você consegue fazer investimentos absurdamente descontados. Vou te dar um exemplo. Né? Eu fiz um investimento na Argentina, né? Na carteira internacional. Assim, Argentina, né? Coronavírus, né? Quem quer olhar para isso? Né? Só que, basicamente, eu estava levando imóveis premium em Buenos Aires, né, a preço ridiculamente barato. Pensa que a empresa tinha 15 shoppings, 9 prédios corporativos, nível Faria Lima. Tá? A empresa inteira, com tudo isso daí, ela valia 200 milhões de dólares. Tá? Um shopping, que é o último shopping que eles tinham construído, eles gastaram 150 milhões de dólares só para levantar o shopping. Um último prédio que eles construíram, eles gastaram 110 só para levantar o shopping. Né? Assim, é um negócio assim, se você fosse contratar pedreiro, comprar cimento para subir esses prédios, né? Pensa que eles tinham 24 propriedades, né? Premium, 70% do market share de shopping de Buenos Aires. Você ia gastar pelo menos 5 vezes o que a empresa valia. Né? E assim, e você olha, por exemplo, o preço de residência em Buenos Aires, né? Pensa que o portfólio estava $500 por metro quadrado. Você via que apartamento mequetrefe estava sendo vendido por $3.000 o metro quadrado. Sabe? Então, basicamente, o que aconteceu? A empresa vendeu 2 prédios, dentre 24 propriedades, por $186 milhões.
Ou seja, 2 prédios, eu paguei 200 em todas as propriedades. Ela, no meio da Covid, vendeu 2 prédios por 186, por 90% de quanto eu paguei pela empresa inteira. Assim, pensa que nessa oportunidade de investimento, eu não consigo imaginar como eu perderia dinheiro. Entende? Assim, só se caísse um meteoro lá ou se virasse Venezuela. Né, que não, assim, é bem distante, né? Eu acho que tem mais chance eu sair na rua e ser atropelado do que isso acontecer, e mesmo assim eu tô saindo na rua, né? Então, assim, são oportunidades que assim, o Charlie Munger fala que ele nunca viu o Warren Buffett fazendo conta, nunca viu ele fazendo um fluxo de caixa descontado, porque você tem que fazer muita conta, não é para você investir no negócio, né? Não é aquela empresa que se vai crescer 7%, você vai fazer 20% de retorno, se crescer 3%, você vai perder dinheiro. Tem que ser um negócio que está te dando um murro na cara de barato. Né? E você tem que esperar, você tem que ser paciente a ponto disso aparecer porque aparece. Né? E essa é uma estratégia de investimento muito diferente do que o mercado pratica. Né? O mercado, assim... Emocionalmente, isso é muito difícil de fazer. Emocionalmente, assim, tipo... Pô, você ficar ali, assim, esperar ali, assim, tipo... Você, o Thiago, o Baroni, né? Vocês sempre falam, né? Assim, tipo, o lance é comprar boas empresas, né? Em meio a más notícias, assim, comumente é um bom negócio a se fazer. Né? Assim, tipo, é um outro jeito daquela frase do Warren Buffett. Você tem um monte de frase, que legal. Seja medroso quando todos os outros estão gananciosos e ganancioso quando todos os outros estão medrosos. Exato, porque as pessoas elas têm uma tendência natural de postergar o que está acontecendo, né? O viés de representatividade. É interessante, você vê em 2008, antes da crise, tem artigo de Harvard, Financial Times, né? Ninguém para essa economia, estão voando, projeção lá em cima, o beta no mínimo, o que a teoria, se fosse risco, era o mínimo risco. Aí vem a crise, um monte de gente perde dinheiro. Daí tem um artigo, acho que de Harvard, um dia antes da economia recuperar e nunca mais voltar no mesmo patamar, falando, não conseguimos ver a luz no fim do túnel, não sei o quê. Né? Então, assim, as pessoas, elas, para esse viés de representatividade, elas postergam o que está acontecendo. Né? Em momentos de crescimento, as projeções são de continuando crescimento. Em momentos ruins, é sempre ruim. Só que o mundo é cíclico, né? Assim, desde o número de coelho na natureza é cíclico, né? Tem coelho, aí tem pouco predador, o coelho começa a se reproduzir, aí ele vira uma presa fácil, o lobo vai, come coelho fácil, o lobo começa a se multiplicar, diminui o número de coelho, até que chega até um pouco coelho, que o lobo começa a passar fome, morre, sobe o coelho de novo. Né? O mundo é cíclico, as coisas são cíclicas, o ciclo de crédito, né? Então, basicamente, você investe como um empreendedor, né, só está tentando agir dentro do seu círculo de competência. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Né? Assim, um problema com pessoas inteligentes é que elas acham que se elas estudarem qualquer coisa, elas vão saber qualquer coisa. E isso não é verdade. Né? O Munger, ele tem uma frase que ele fala assim, as pessoas estão tentando ser geniais. A única coisa que eu e o Warren estamos tentando fazer é não sermos estúpidos, o que é mais difícil do que a maioria das pessoas pensa. Né? Assim, pessoas inteligentes, elas não estão isentas de desastres profissionais e como investidores derivados da superconfiança. Né? E esses caras, eles falam assim, cara, a gente não está tentando pular uma cerca de 2 metros. A gente só está esperando aparecer uma cerca de 30 centímetros com recompensas gigantes do outro lado. Né? E o menos é mais. Né? E eu penso, a profissão no mercado financeiro... A profissão do mercado financeiro, ela tem que ter sempre opinião sobre tudo. Pergunta sobre se isso aqui é bom, por que o mercado caiu. Né? As pessoas elas têm que aprender a falar não sei. Eu não faço a menor ideia. As pessoas elas gostam de ter resposta para tudo. Né? E assim, você tem que ter sempre a ação do ano, sempre a ação do mês, a ação da semana. Sempre tem um leque de empresas que multiplicam por 10. Aí o cara se especializa em um setor. O cara só olha ferrovia nos Estados Unidos. Né? E se você perguntar para esse cara, a qualquer momento ele vai ter uma empresa boa de ferrovia para você comprar. Só que não é sempre que as empresas de ferrovia estão boas para serem compradas. Né? Então, o jeito como a profissão de investimento é estruturada e como as pessoas propagam isso é danoso no fundo, porque tratam como se fosse uma ciência exata, né? Que nem física, cheia de regras e leis, né? Quando na verdade ela é muito mais
psicologia, né, com coisas subjetivas e situacionais. Por exemplo, né, Black-Scholes para precificação de opção. É uma fórmula excelente, ela funciona 99% das vezes, né, mas às vezes ela não funciona. Por exemplo, na crise de 2000, alguém usou um Black-Scholes para precificar uma opção, né, e na contraparte tinha o Buffett e o Munger. Né, e eles falam assim, cara, a gente não precisa agir nas 99% de vezes que o Black-Scholes funciona, mas na 1% de vezes que ele não funciona, eu vou estar na contraparte. Né, porque é basicamente isso. Né, Sim, você... Enfim, eu falei bastante aqui, mas espero que tenha feito não, sentido. excelente. Poxa, excelente, excelente. Não, e assim, você solta várias frases, né? Pô, excelente, muito bom, muito bom. Eu vi um post seu, né, essa semana, onde você estava explicando sobre as oportunidades do mercado, né? E estava comparando com uma sala de cinema. E eu achei muitíssimo didático, né? Poxa, você consegue explicar de novo aqui pra gente? Claro, né? Às vezes as pessoas elas podem se perguntar, né? Como que de tempos em tempos aparecem super barganhas no mercado? Né? Por que alguém venderia uma empresa por menos que ela vale? Né? Isso pode ser explicado mais ou menos com essa analogia, né, de pensar o mercado de ações como um cinema. Né? E nesse cinema tem uma regra, que todos os assentos têm que ter um dono, têm que estar sempre ocupados. Né? Então, em outras palavras, né, pensa uma empresa que tem 1 milhão de ações em circulação. Essas 1 milhão de ações em circulação, elas sempre tem que ter um dono, né? Não tem uma ação flutuando, ela sempre tem que ter um dono. Passa da mão de um dono para o outro, mas todos esses assentos sempre estão ocupados. Né? Então pensa que está tudo bem na sala de cinema, tranquilo, até que alguém lá no fundo levanta e fala fogo, fogo, incêndio. Né? E a reação natural do ser humano, né, quando tem esse estresse, é você ir para a saída. Né, você sai fora desse incêndio. Você não vai se perguntar, nem se averiguar nada. Só que a pessoa, quando ela quer sair da sala de cinema, né, ela tem essa regra, vamos esquecer da regra. Você só pode sair do seu assento se encontrar outra pessoa para ocupar o seu lugar. Né? E aí você chega, vai tentar procurar outra pessoa e fala assim, quer comprar meu ingresso, meu ticket aqui de cinema? Eu paguei R$10 nele, leva ele por R$2, né? O filme é excelente e essa fumaça aí não é nada. Né? E aí, se essa pessoa não encontra alguém para levar esse ticket por causa da regra, né, ela vai baixando o preço até alguém aceitar pegar esse lugar. Né? Enfim, o que isso quer dizer? Existem momentos, né, em que as pessoas elas só querem fugir do assento delas. Né? Elas só querem que aquela dor pare. Pensa, sei lá, um pai de família que tem o dinheiro na empresa, ele vê o negócio caindo, ele não está pensando o que ele vai fazer, ele só não quer comprometer todo o dinheiro que ele tem que sustentar a família e tudo mais, ou qualquer outra coisa, uma pessoa que comprou e nem entende a empresa, só vê caindo e não quer perder mais dinheiro. Né? Isso abre oportunidades para você que identificou e construiu o seu detector de fumaça, seu identificador de incêndios, a diferenciar entre incêndios que vão te queimar vivo e rumores de incêndio, que alguém só pregou uma pegadinha. Né? Ou é uma fumacinha de nada, né? E você pode pagar preço de banana em filmes vencedores de Oscar, né? Nesses momentos de tensão. Isso ele parte muito da natureza do ser humano, né? Nosso cérebro, a amígdala, né? A gente compartilha sistemas com, sei lá, com o javali. Né? O javali aparece um leão na frente dele. O javali ele não tem que pensar, ele tem que correr. Né? O próprio ser humano, apareceu um urso na sua frente, o melhor não é pensar, é correr. Né? Então a gente fecha nossas funções cognitivas, nosso sangue vai para os órgãos de fuga, né? O coração começa a bater rápido e você faz o que tem que ser feito de acordo com sua programação evolutiva. Né? E se você é uma pessoa que consegue respirar, manter a calma, olhar para as evidências, né? Controlar suas emoções, entender que decisões importantes você não precisa tomá-las em um segundo, né, você pode usufruir desse bug, né, na programação natural do ser humano. Sim. Você que gosta de frases, assim, tipo, isso explica bem o movimento de manada, né, esse exemplo que você está falando. E tem uma frase, eu não sei quem foi que falou, mas, assim, tipo, que as incertezas, elas são aliadas, né, dos compradores de longo prazo, né? Sem dúvida, porque
eu uso muito essa analogia, mas ela é boa. Né? Pensa se você fosse comprar uma fazenda no Mato Grosso para plantar soja. Né? O que você ia pensar antes de comprar fazenda? Ela não tem cotação em bolsa. Né? Você não ia fazer uma conta para calcular com um beta para ver o risco da fazenda. Você ia olhar para a fazenda, ver quantos hectares ela tem. Você ia ver quantos sacos de soja você consegue tirar por hectare. Você ia ver mais ou menos quanto que é o preço do saco de soja anualmente. E você ia estimar na sua cabeça quanto de dinheiro você consegue tirar dessa fazenda vendendo soja. Né? E você ia tentar pagar um preço atraente perante quanto dinheiro você acha que você consegue tirar dessa fazenda. Né? E você comprar essa fazenda, você sabe que vai ter ano que não vai chover, sabe que vai ter ano que a saco de soja vai estar mais baixo, mas você entende mais ou menos quanto você consegue tirar ao longo do tempo com essa fazenda. Né? Então, assim, se essa fazenda fosse listada na bolsa, e num ano que não estivesse chovendo, a fazenda caísse 60%, você não ia ficar com medo dessa fazenda cair ainda mais, porque você conhece a sua fazenda. Né? Você não fica desesperado. Uhum. E basicamente as pessoas elas investem em empresas que elas não fazem a menor ideia do que está acontecendo lá. E é óbvio que você não vai conseguir diferenciar dessa forma quando o negócio está caindo porque ela de fato é capaz de gerar menos dinheiro ou porque ela está caindo por um ruído. Né? Então, acho que o trabalho na Suno também é a gente tentar simplificar, né, o que é a empresa e mostrar para as pessoas o que ela está levando, né? Assim, é tão doido isso. Às vezes você pensa em momentos, o cara fala, comprar a ação de um banco, não, isso daí é muito arriscado. Mas o cara tá louco para conseguir um emprego nesse banco e dedicar 10 anos da vida dele trabalhando lá. Mas a ação não, né? Assim, são algumas coisas que assim, não fazem sentido nenhum. Né? O Buffett ele conta uma história quando um cara, não sabe direito o nome da empresa, mas o cara ele vendia seguro da empresa e comprava a título de renda fixa, né? E ele falou, cara, por que você compra esse título de renda fixa e dá 3% ao ano? Por que você não compra essa empresa que dá 3 vezes o lucro, que é a empresa que você trabalha, que vai te dar 33% ao ano, mais ou menos? Aí o cara só virou e falou, não, stocks aren't any good. Tipo, ações não são boas. Sabe? É uma coisa assim que as pessoas não param para se questionar e olhar para o mundo real, e eu acho que isso daí tem um pouco de... a gente tem uma certa inocência. Por exemplo, sabe quando você é criança, que você olha para um médico e acha que o médico sabe tudo, olha para um adulto, sabe que ele sabe o que eles estão fazendo, né? As pessoas sabem o que elas estão fazendo. Isso é uma grande mentira. A gente é um monte de gente perdida que nem sabe o que está fazendo na vida, passa muitas vezes como um espectador. Né? E às vezes as pessoas olham para o mercado de ações, esses bancos gigantes, os investidores bilionários, e pensam, não, se esse preço está lá, deve ser por algum motivo. Né? Assim, eles sabem mais que eu. E não é verdade, né? Assim, as vantagens estão com o pequeno investidor, porque o fundão que tem que comprar coisa, ele tem que estar sempre alocado, ele trabalha com o dinheiro dos outros, então se as pessoas sacam o dinheiro, ele não tem munição para caçar, né? Então a gente tem a vantagem... Tem um problema de liquidez também, que eles têm que tem posições muito grandes aí para fazer uma movimentação de uma posição é difícil, muito mais difícil que um pequeno investidor. Sem dúvida. E tem até assim, tem um livro do Joe Greenblatt, que é um investidor da Gotham Capital, ele fez 40% ao ano durante 20 anos. Chama You Can Be a Stock Market Genius. Esse livro ele fala sobre special situations, né, que é precisão, M&A, enfim, né, várias coisas. E ele fala que aparecem, assim, às vezes um fundo grande ele tem ação de uma empresa, ela faz cisão de uma empresa menor, ele recebe essas ações. Aí o fundo ele nem pode ter essas ações, ele nem vai estudar, ele só vende, ele recebe e vende. Né? Assim, e o Joe Greenblatt fez 40% ao ano comprando esses negócios que ninguém queria, ninguém se dava o trabalho de estudar. Né? Assim, eu acho que, literalmente, cara, assim, eu não sei, obviamente vou chutar um percentual, mas diria que 9 a cada 10 pessoas que estão comprando e vendendo ações não leram nem o relatório de 100 páginas da empresa. Assim, então você não precisa ter essa super admiração pelo mercado, como se ele fosse um direcionador. Ele é simplesmente um reflexo das milhões de pessoas que compram e vendem por 1000 motivos, né? E você não tem que ficar feliz porque você está contra a manada ou a favor da manada. Você simplesmente age porque seu pensamento é formado com base em evidência, em raciocínio lógico, e acabou. Né? E você deixa muita margem de segurança para as incertezas, né? Essas vicissitudes que o mundo pode nos trazer. Poxa, maneiríssimo, maneiríssimo. Então, assim, tipo, hoje em dia tem muita gente que está entrando no mercado de ações, muita gente que fica muito ligado ali no preço,
né? Assim, tipo, tem algumas pessoas que ficam ligadas nas contas, né? E assim, mas de uma certa maneira, isso é um mercado que tem esses riscos que você falou, que precisam ser analisados, né? Olhando agora assim, para a molecada da Albinvest, né? Estou olhando agora assim para os jovens que vão começar a sua vida, mas que eu quero estimular esse pensamento de longo prazo, né? Na sua opinião, que é super jovem ainda, qual é a importância de se tomar risco? Olha, eu acho que é muito importante, né, Bia? Assim, ser, Uhum. como eu posso dizer? Claro que você não tem que decidir os riscos que você quer entrar, né? Eu acho que o sucesso na vida está em você entrar em consecutivas apostas desproporcionais para o seu lado. O que eu quero dizer com aposta desproporcional? Uma aposta que você tem muito mais chances de ganhar do que de perder, né? E se você fizer consecutivas, já pensou o cassino jogando roleta, né? O cassino na roleta, ele perde de vez em quando, mas probabilisticamente ele tem a vantagem. Então, assim, o Howard Marks ele usa, por exemplo, o exemplo do gamão, né? O gamão, você joga 2 dados e você acha que você tem que acertar a soma, né? Então você sabe que a probabilidade maior, né, de um sexto é de cair a soma 7, né, que é 1 e 6, 6 e 1, 5 e 2, 2 e 5, 4 e 3, 3 e 4. Né? Você sabe qual que é a probabilidade. Né? Então, se você jogar o dado 1000 vezes, muito provavelmente você vai saber qual que é a distribuição disso daí, 2000 vezes, não sei. Mas o problema é que, assim, cada interação na vida é um rolar de dados só. Né? Então, o negócio é você fazer consecutivas apostas desproporcionais para o seu lado e não apostas que podem te tirar do jogo, né? Assim, mas se você fizer consecutivas apostas muito desproporcionais para o seu lado, o sucesso é garantido. Se você viver o suficiente, o sucesso é garantido, né? Se você realmente estiver agindo com base em evidências. Né? Então, acho que sem tomar risco, acho que assim, por exemplo, investir em ações no curto prazo pode ser arriscado, mas não investir em empresas no longo prazo, o risco no longo prazo é você não investir nessas empresas, né? Então, assim, se você almeja coisas na sua vida, ascender, enfim, tem independência. Eu acho que, assim, dinheiro, a principal parte é você ser livre, né? Você ter controle do seu tempo e não depender de ninguém. Né? Então, se você almeja isso, você tem que tomar riscos, né? Riscos que não te tiram do jogo, né? O Pabrai, Monish Pabrai, que é um investidor genial indiano, ele falou assim, se você perde dinheiro, nada está perdido. Se você perde saúde, alguma coisa está perdida. Se você perde o caráter, tudo está perdido. Né? Então, acho que assim, para quem tem fome, né, você entrar em consecutivos apostas proporcionais, você perdeu aqui dinheiro, perdeu ali, eu acho que isso daí não importa tanto, né? Porque o sucesso está garantido se você continuar. Né? E você tem que se preocupar com, assim, ter medo de perder saúde, ter medo de perder seu caráter, né? Mas acho que tomar riscos assim, essa gestão risco-oportunidade, assim, tipo, é algo que precisa ser estimulado assim, na cabeça dos jovens, né? E isso é independente de profissão, né? Independente se você vai seguir uma área de exatas, uma área de humanas, uma área de medicina, biológicas, né? E assim, tipo, você comentou mais cedo um pouco, assim, as pessoas que preferem guardar, você prefere guardar R$100, né? Prefere gastar R$100 hoje ou guardar isso e receber R$120 no futuro, né? E aí, assim, tipo, existe uma correlação muito forte das pessoas que pensam no futuro, né? Com as pessoas que têm uma menor aversão a risco, né? E esse é um dos motivos que eu estou criando a Ubinvest, né? Que é estimular o pensamento para o longo prazo e que as pessoas assumam um risco que seja confortável para elas, né? E assim, a essência do Velho Investing, ele parte da premissa do cara ou coroa. Cara, eu venço, coroa, não perco quase nada.
né? São oportunidades de alta incerteza e baixíssimo risco. Isso é a essência do velho investing. Isso é a essência de toda aquela paciência que eu te disse de rebater só quando vê a bola lenta. As pessoas, elas não gostam de incerteza. Tá? Então, quando tem alguma coisa incerta, normalmente elas querem fugir. Né? Tá tendo greve dos caminhoneiros, o cara tentando ganhar dinheiro no mês que vem, a empresa cai 50%, ele fala, vou sair daqui antes que eu perca mais. Né? Você não sabe quanto a greve dos caminhoneiros vai acabar, tem uma grande incerteza, você não faz a menor ideia de onde vai descer. Então, tô fora daqui. Né? Só que esses momentos de alta incerteza, eles podem gerar oportunidades de baixíssimo risco. Né? Você olha coisa assim, que nem essa daí que eu te falei da Argentina. Né? Assim, é incrível, se a empresa vendesse só os terrenos, você multiplicava o seu dinheiro por 3, por 4, né? Assim, só a localização dos negócios, assim, o custo de reposição, sim. Né? Se fosse contratar. Então, assim, são oportunidades. Eu acho que é importante você tomar riscos, mas esperar essas coisas que têm risco baixíssimo, né? Porque não pode esquecer da primeira regra do Buffett, né? A regra número 1 é não perder dinheiro, e a regra número 2 é não esquecer a regra número 1. Isso, a regra número 1. E não é não perder dinheiro por causa da volatilidade, é não perder dinheiro por causa de destruição de valor. Né? Por quê? Por causa de como funciona a matemática, né? Você perde 50%, não é 50% que você tem que fazer de rentabilidade para voltar onde você estava, é 100%. Você perde 80%, você tem que multiplicar por 5. Você perde 99%, você tem que multiplicar por 100. Né? Então, é desproporcional quando você perde, quanto você tem que fazer para voltar onde você está. Né? Então, um negócio assim, você não precisa agir enquanto não for uma oportunidade no-brainer. Né? Uma oportunidade, você nem precisa ter o cérebro para basicamente encontrar. Né? E assim, as pessoas, às vezes, elas têm vantagens em setores que nem elas mesmas percebem. O cara trabalha numa farmacêutica, trabalha num banco, trabalha em whatever. Né? E ele, às vezes, entende mais do que um analista profissional sobre as coisas intrínsecas daquele nicho. E o cara, se ele souber aprender uma contabilidade aí, olha só a ação desse setor, né, ele pode comprar assim, vai que a cada 5 anos aparece uma oportunidade, só que é excelente oportunidade. Né? Pensa assim, a cada 5 anos você vai comprar uma empresa que multiplica por 4. Se você fizer isso, vamos falar que a cada 5 anos você consegue encontrar outra. Se você fizer isso durante 25 anos, você vai multiplicar seu capital por 1024, né? Que é 4 elevado à quinta, 2 à décima. Né? Você começou com 10 mil reais, você termina em 25 anos com 10 milhões, né? 240 mil. Assim, esperando. Só que assim, as pessoas, elas... tem uma frase de um pensador, esqueci o nome, ele fala assim, os problemas do ser humano derivam da incapacidade dele de sentar num quarto sozinho e não fazer nada. Né? E a gente é imediatista, né? Nosso cérebro de nômade, caçador-coletor, ele quer se recompensar no presente, né? Se encontrar uma árvore cheia de fruta, você não sabe quando você vai encontrar outra, você tem que comer tudo agora, você não tinha uma geladeira para guardar, né? Só que as verdadeiras recompensas do mundo moderno, elas não são imediatas, você tem que diferir a recompensa, né? Assim, postergar a recompensa. Assim, você pensa... Tem um experimento, acho da década de 70, o experimento do marshmallow, que foi feito com crianças. Eles chamavam umas criancinhas de 5, 6 anos, 7 anos, sei lá, na hora do intervalo, né? Na hora que ela tá com fome, numa salinha, chegava lá e dava um marshmallow cheiroso, docinho na frente dela, e falava assim, Júnior, pode comer esse marshmallow. Mas, eu vou sair daqui agora, e se você esperar eu voltar, eu te dou 2 marshmallows. Né? Então, basicamente era isso. Deixava o marshmallow lá, deixava a criancinha 5 minutos olhando pro marshmallow, voltava em 5 minutos, se não tivesse comido, você dava mais. Né? E beleza, simples. Algumas comiam na hora, algumas esperavam depois. Eles mapearam essas crianças durante décadas depois. As crianças que conseguiram não comer o marshmallow foram incrivelmente melhores na vida. Simples assim. Porque elas sabiam... pesquisa depois. Não é versão, ela estava postergando ser recompensada agora para ser um pouco mais recompensada no futuro. Né? E eu acho que o sucesso tem tudo a ver com isso. Não é você ser o melhor, é só você ficar um percentualzinho melhor todos os dias, que a curva exponencial toma conta para você. Né? Seja nos investimentos, seja você tentando aprender a tocar um instrumento musical, né? Seja num relacionamento, né? Seja você ficando um pouquinho melhor todos os dias,
e vivendo o tempo suficiente que você alcança as verdadeiras recompensas, né? E Maravilha. basicamente é isso. Pô, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu te fazer agora uma pergunta, Alberto. Agora, puxando sardinha aí para aquilo que você é especialista, nessa parte de investimentos internacionais. Quais são as principais diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado americano? Você diz com relação às empresas? Oh. Isso. Assim, tipo, com relação a tamanho de mercado, com relação a... Por exemplo, nos Estados Unidos, né, a gente tem mais de 3 mil ativos listados, né, assim, se você contar ETF, ação de mercado de balcão, tudo mais, são milhares, né, 55% da população tem exposição a ações de empresas, né, e aqui no Brasil a gente tem um mercado muito mais incipiente, né, 1,5% da população investe, tem algumas centenas de empresas listadas, né. Assim, lá é um ambiente muito sério, né? Uma parte regulatória, uma economia pujante, né? E muito bem administrada, mas acho que assim, na essência, você investir em empresa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, na Índia, tudo é você abrir mão do dinheiro hoje para coletar mais no futuro. Né? Aqui no Brasil você está pagando em real e provavelmente ela gera dinheiro em real. Claro que a gente tem exceções, né? De assim, empresa que tem receita dolarizada. Lá nos Estados Unidos você está pagando em dólar e a empresa gera dinheiro em dólar. Né? Então, basicamente, você está tentando entender o que aquele negócio faz, né? Ver se ele está dentro do seu círculo de competência. Né? E assim, o trabalho de um analista, né? Um analista de empresa, né? Igual eu gosto de falar de analista de empresa, não de ação. Né? O trabalho de um analista de empresa vou fazer uma comparação, né? Pensa um título de renda fixa. Tem título de renda fixa, você tem os cupons impressos nele que te mostram quanto dinheiro ele vai te dar por ano, né? Quanto por cento do valor de face ele vai te dar por ano. Você sabe quais são esses cupons. O trabalho de um analista de empresa é tentar imprimir esses cupons na empresa, né? Perante o quanto tem que pagar hoje. Quais são esses cupons que ela vai me dar ao longo do tempo, durante bastantes anos, né? Até eu, pelo menos, ter meu dinheiro de volta, né? E assim, ninguém consegue ter opinião sobre muitas empresas. Né? A primeira coisa, você tem que entender que a maior parte das coisas que você vai ver, você vai pôr na pilha do too hard. Né? É muito difícil. Né? Você vai ficar dentro daquilo que você entende, você vai esperar situações em que você imprime esses cupons e você vê que é uma aposta extremamente desproporcional para você. E seja essa empresa brasileira, americana, chinesa, né? Obviamente na China você vai pensar, a parte regulatória, a gestão dela pode ser ruim. Né? Mas isso daí está embutido em como você imprime esse cupom, né? Você quer ser muito conservador. Então, eu acho que assim, um investidor, né? Você pode ser sócio de empresas no mundo todo, né? Você tem uma empresa da China, na Índia, tem nos Estados Unidos, no Brasil, tem gente trabalhando para você enquanto você dorme, né? Assim, figurativamente falando. E acho que quando as pessoas tiverem consciência, por que eu acho que muita gente não investe? Porque o custo de oportunidade é invisível, né? E o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, cada decisão na vida, né, que você toma, você ao mesmo tempo está abdicando de outras. Você escolhe um emprego, você está abdicando de outros. Você escolhe um relacionamento, você está abdicando de outros, se você for monogâmico. Você escolhe pôr seu dinheiro na poupança, você está abdicando de pôr seu dinheiro em outros lugares. Né? E as pessoas, por não terem noção de juros composto e nem do que é investir, né, ela não sente esse dinheiro que ela está deixando de fazer, que é a mesma coisa que está perdendo. Né? E se você olhar para o seu dinheiro como se fossem uns trabalhadores, né? Você tem 10 caras que trabalham para você. Seu dinheiro está na poupança, esses caras estão no sofá. Né? Você não ia gostar de ver esses trabalhadores no sofá. Né? E ainda você está pagando marmita para os caras, né? Que é inflação. Né? Você quer pôr esses caras para trabalhar para você, e eles vão contratando, recrutando mais. Né? E eu acho que assim, as iniciativas que nem a Obinvest, e o que eu tento fazer, o que a Suno tenta fazer, né? É mostrar esse lado bonito, né? Que você pode, se você abdicar de ser recompensado hoje, você pode coletar muito mais no futuro, né? Assim, desproporcionalmente mais para cima por causa dos juros compostos. Enfim, né? Só que assim, um desafio é que as pessoas, elas normalmente pagam mais para serem entretidas do que para serem educadas. Né? Não é sexy a ideia de você vai ganhar muito dinheiro em 20 anos. What a man wishes, he will believe. Né? O que o homem
deseja, ele vai acreditar. Né? Se o cara ele deseja muito ficar rico amanhã, ele vai acreditar que tem um jeito dele ficar rico amanhã. Né? E eu acho que uma coisa poderosa é você colocar um modus operandi de autodestruição de algumas ideias amadas suas quando você percebe que elas estão erradas. Né? O Charlie Munger ele tem uma frase que ele fala assim: o cérebro humano é muito parecido com o óvulo humano. Uma vez fecundado por uma ideia, ele se fecha e é muito difícil que outra entre. Né? E você não... Se você tiver esse tipo de comportamento... Várias palavras. Se você tiver esse tipo de comportamento, vai ser muito difícil você ter sucesso, um grande sucesso nos investimentos se você for um stock picker. Né? Porque você tem que estar sempre averiguando o mundo real. Né? Acho que tem gente que tenta adaptar o mundo às coisas que ela acredita e tem gente que está tentando adaptar o que ela acredita ao mundo real. Né? E você precisa ser esse segundo tipo. Né? Você tem que estar... O Munger fala, todo ano que eu não destruo uma das minhas ideias favoritas é um ano desperdiçado. Né? Enfim. Caraca. Poxa, assim, tipo, uma galera comentou aqui, assim, tipo, pô, o Alberto, pô, essa cara de novinho, mas ele deve ter aqui uns 70 anos, né? Tudo isso que ele fala, assim, de experiência. Poxa, legal demais. Você estava falando de empresa. Só que muita gente pergunta sobre ETF. Né? E o ETF ali é um conjunto de empresas, é um fundo. Né? E como que se diferenciam os ETFs daqui do Brasil e os ETFs lá no mercado americano? Bom, ETF basicamente é uma cesta de ativo, né? Um fundo negociado em bolsa que ele segue uma cesta, seja de empresa, de commodity, de empresa de um setor, qualquer coisa, e com uma baixa taxa de administração, porque ele é um fundo passivo, né? Ele funciona com um algoritmo, em vez de ter alguém lá gerindo e te cobrando taxa elevada. Antes de falar só dessa diferença, eu gostaria de dizer que assim, eu boto muita fé em ETF exatamente porque ele permite que qualquer pessoa usufrua dos juros compostos sem ter que fazer o stock pick. Né? Assim, eu trabalho fazendo essa seleção de empresas e mostrando minhas ideias para as pessoas, né? O Thiago faz isso, todo time de analista da Suno faz isso, mas eu acho que assim, se a pessoa não tem tempo para ler nada, para nem ler o relatório, eu acho que ela comprar um ETF, uma cesta do SP500, né? Que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você compra isso daí, né? E você só esquece isso, vai comprando ao longo da sua vida, cara, você vai ter um retorno melhor do que 80% dos gestores profissionais. Né, só comprando isso, sendo você qualquer pessoa. Né? Então eu gosto bastante dos ETFs porque eles democratizam acesso às empresas e a retornos excelentes, mas se você conseguir investir para o longo prazo, a qualquer pessoa. Né? Se é um médico que trabalha 12 horas por dia, ETF. Né? E não vai comprar ETF de inovação, quando vai querer inventar. Compra uma cesta de empresas, né, sólida e tudo mais. Enfim, e qual a diferença dos ETFs dos Estados Unidos para o Brasil? Né? Eu acho que a maior diferença é o leque de opções que tem. Né? Lá você tem milhares e milhares de ETFs, enquanto aqui no Brasil você tem pouquíssimos, né? Algumas dezenas. Eles estão fazendo agora BDR de ETF, né? Ou seja, estão copiando o ETF lá de fora e fazendo BDR, o que eu não acho tão interessante, porque muitas vezes você vai ter sobreposição de taxa. Você vai pagar a taxa do ETF de lá e vai pagar a taxa do ETF daqui. Né? Então... Mas basicamente a maior diferença é o número de alternativas, né? O número de ativos nessa classe que você vai encontrar. Mas no fundo a essência é a mesma. Né? Mas antes de investir no ETF, faça um deverzinho de casa básico. Né? Entra no ETF.com, o etfdb.com, procura o nome do ETF, lá você consegue ver qual que é a taxa de administração que você está pagando, qual que é o preço-lucro médio de todas aquelas empresas, né? Quais são as empresas, quais são as maiores concentrações, né? Qual que é o dividend yield desse ETF. Aí você vê outros ETFs parecidos e compara a taxa de administração entre eles. Né? Então é uma coisinha assim, muito simples. Né? Eu percebo que e é muito importante. Quais são os sites? ETF.com e etfdb.com. D de dado, B de Brasil. etfdb.com. São sites simples, assim, e você já consegue fazer um dever de casa. Né? Claro, se você quiser aprender mais sobre empresas, sobre ETFs, dá uma olhada no Suno Internacional, né, que tem o meu trabalho de outros analistas e do Thiago, você dá uma olhada. Mas acho que assim, ETF é positivo, né? Ele tira essa parte meio perversa
né, da indústria de investimentos, né, de financeira, que é ganhar dinheiro em cima do leigo fazendo coisa que dá menos rentabilidade que o ETF. Né? Tem um estudo Excelente. interessante que em 2014 foi feito... Caramba, quem que fez esse estudo mesmo? Putz, esqueci, é um investidor lá de Londres, fugiu o nome dele agora. Ele coloca, se você tivesse investido... quanto que era? Tivesse investido $1.000 com Warren Buffett em 65, né, você teria aproximadamente 7 milhões de dólares em 2014. Se você tivesse investido $1.000 com Warren Buffett em 65, num fundo com a mesma rentabilidade do Warren Buffett, só cobrando 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance, que é o que um fundo normalmente cobra, você teria, você teria uns 650 mil dólares. Assim, teria praticamente um décimo. Só pagando a taxinha. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não entendem o juros composto. E a taxinha é o juros composto, só que contra você. Só que contra você, né? E ainda mais a taxa de performance. Enfim, né? Então, assim, não estou falando que não existem fundos com gestores ativos que valem o seu dinheiro. Sem dúvida existem. Né, mas você tem que... O difícil é que é necessário você ser um especialista para identificar um especialista de qualidade. Né? E é muito difícil uma pessoa leiga identificar o cara que realmente sabe o que ele está fazendo e que vai bater o mercado ao longo do tempo. Né? Outra estatística muito boa, você olha para o Peter Lynch. Né? O Peter Lynch é um dos maiores investidores de todos os tempos. De 1977 a 1990, gerindo o Magellan Fund da Fidelity, ele fez 29,2% ao ano, né? Durante 13 anos. Mais ou menos você colocou dinheiro em 77, tirou em 90, você multiplicou por 30. Agora a parte interessante. 4 a cada 5 investidores do fundo do Peter Lynch perderam dinheiro. 80% dos caras que investiram com ele perderam dinheiro. Né? Por quê? Porque o cara, quando ele comprava, ele ia na corretora lá, olhava o fundo que deu mais retorno no último ano e falava, pô, esse Peter Lynch aqui é porrada. Põe o dinheiro lá no fundo. Aí vinha a volatilidade, o fundo caía e falava, esse Peter Lynch é um lixo. Aí vendia. E repete isso durante muito tempo. E como termina? 80% das pessoas que investiram como os maiores de todos os tempos perderam dinheiro. Né? Então a pessoa normalmente é o próprio inimigo. Né? Enfim. Entra no momento errado, sai no momento errado. Porque não entende a essência. Não entende a essência do que está acontecendo. Né? As pessoas normalmente elas são impelidas ao mercado de ações. Meio por inveja, assim, sendo bem sincero, né? O Buffett ele fala assim que não é a ganância que move o mundo, é a inveja. Por exemplo, o cara entra no mercado de ações, faz muito dinheiro comprando um negócio que ele não entende. Aí ele dobra o dinheiro comprando esse negócio, ele fala pro vizinho dele que ele dobrou o dinheiro, né? E aí a esposa do vizinho dele chega para ele, olá, nosso vizinho dobrou o dinheiro, você não consegue fazer isso? Né? E o cara que se acha, fala assim, pô, o meu vizinho que é mais burro do que eu, tá dobrando dinheiro, eu vou entrar lá também. Né? E ele entra, e aí começa a espalhar como um juros composto também entre as pessoas, que é só entrar e fazer dinheiro fácil. E esse juros composto das pessoas entrando, ele sustenta essa alta por um tempo. Né? E as pessoas elas vão entrando sem olhar para evidências e serve como viés de confirmação quando você entra, a ação sobe daqui a 6 meses, mas você não estudou nada. Né? Você comprou, a ação subiu 30%, você falou, sou um gênio, vou continuar fazendo isso. Né? E essas coisas funcionam por muito tempo. Né? Até que, só que assim, é que nem o baile da Cinderela. Né? Todo mundo quer dançar até meia-noite. Né? Todo mundo fala, eu vou sair antes de cair. Né? Só que ninguém tem relógio de pulso para saber quando vai dar meia-noite, a carruagem vai virar uma abóbora e vai virar rato e o caramba, e todo mundo quer ficar lá. Né? E isso aconteceu N vezes na história. Né? E as pessoas comprando inúmeras bolhas só por ganância e inveja, né? Ambos. Enfim. Pô, você tá falando aí em relógio e, cara, assim, tipo, o Instagram aqui daqui a pouco vai derrubar a gente. E eu já quero aqui, Alberto, te agradecer muitíssimo, muitíssimo pelo seu tempo e toda a força que a galera da Suno tá dando para o Ubinvest. Agradeço muito pela live de hoje. Tenho certeza que a rapaziada que está assistindo aprendeu muita coisa. Dei uma olhada lá na Ubinvest e, poxa, valeu mesmo, cara. Obrigado. É isso, foi um prazer, viu? Quiser fazer mais alguma vez aí, então aí eu sou sempre bastante...
Assim, eu gosto bastante de falar sobre investimento, então gostei bastante do nosso papo, boas perguntas. E até a próxima. Maravilha. Poxa, valeu. Eu vou te convidar de novo. Já fica aqui o convite. Nossa próxima live, depois eu acerto lá com a Glenda. Valeu. Valeu. Um abraço aí. Valeu, pessoal. Falou. Um abraço grande aí pra vocês. Tchau, pessoal.